Nesse domingo de Pentecostes, nós vamos dar continuidade à nossa série Para o Bem Comum, uma igreja no poder do Espírito. E hoje, na semana passada, na verdade, nós começamos a falar nos dons na prática. O que cada dom provavelmente significa, opera, como nós podemos entendê-los. E nós estamos usando o texto de 1 Pedro hoje. Nós vamos continuar falando sobre isso, nessa mensagem que se chama Cada um exerce o dom que recebeu. Parte 2. Hoje, os dons de serviço e os dons de sinais. Eu quero ler o texto de Pedro mais uma vez para a gente lembrar, e aí a gente dá prosseguimento. O texto lá de 1 Pedro 4, nos versículos 10 e 11, nos diz: Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí na semana passada eu usei esse versículo 10 para fazer um resumão de tudo que a gente tem falado na série até aqui. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí a pergunta que nós fizemos é quantos dons existem? E a gente falou que não dá para cravar. Por quê? Porque as listas de Paulo em Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 não parecem ser listas definitivas. Olha, são esses dons que existem e eles são muito claros e muito definidos. Não, nós dissemos, e eu estou lembrando com você, que as listas de Paulo, muitas vezes, elas trazem exemplos aplicados àquela igreja e dão a impressão de que esses dons, na verdade, eles são exemplos de muitos outros que podem existir e estar em operação na vida da igreja. Por isso que os comentaristas estudiosos são claros em dizer que não dá para a gente fazer uma linha divisória clara entre os dons. Muitos dons podem se sobrepor. E nós falamos isso na semana passada, na primeira parte do versículo 11, quando o apóstolo Pedro diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. E nós gastamos boa parte da mensagem da semana passada falando sobre os dons de fala, que são lá em Romanos 12, vamos lembrar? Profetizar, ensinar e dar ânimo. 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia de novo, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. E aí os dons que são associados aos ofícios, também de Efésios 4, apóstolos, profetas e mestres. E lá em Efésios 4, apóstolos, profetas, pastores e mestres evangelistas. E hoje, na mensagem de hoje, nós vamos falar sobre as outras duas categorias. Uma que o apóstolo Pedro menciona, que é os dons de servir, e os dons de 1 Coríntios 12, que nós chamamos de dons de sinais, ou dons extraordinários. E eu tenho a alegria e o privilégio, e vou compartilhar isso com você aqui na IB Metrô, de receber para falar sobre os dons de servir o meu querido amigo Matheus Ortega. O Matheus é meu amigo há muitos anos, toda a família, ele é filho do querido Gerson Ortega, da Miriam, irmão do Rafa, do Pedro. Nós somos amigos desde 15, 16 anos atrás. E o Matheus tem sido usado por Deus de formas muito interessantes. Hoje, ele já foi muito envolvido na área musical, na área de adoração, na área artística, mas há um bom tempo ele tem estudado, se especializado, feito mestrado em desenvolvimento humano, em educação, em como ele pode promover o desenvolvimento de pessoas e da economia através de ações com ONGs, através de instituições de ensino. Enfim, ele tem feito um trabalho maravilhoso junto a instituições e a ONGs, inclusive também com prefeituras. E o Matheus vai lançar no mês que vem um livro pela editora Thomas Nelson, que é a nossa parceira, chamado A Economia do Reino. E eu estava conversando com ele sobre o livro dele para o podcast que eu apresento pelo IACA com a Rádio Transmundial, e ele estava comentando algumas coisas e ele falou de Romanos 12, e eu falei, rapaz, domingo eu vou pregar esse texto. Então eu vou, na verdade, passar para você e eu vou deixar você falar sobre esses dons e trazer a sua experiência, a sua riqueza, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, Mateus, tá contigo e eu volto depois para falar sobre os dons de sinais. Tá contigo, Matheus. Olá, queridos da EB Metrô.
Tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Matheus Ortega, sou amigo do Renato há alguns aninhos e ele me convidou para falar com vocês hoje e dar sequência à série sobre dons. Hoje eu vou falar com vocês sobre os dons de servir, mais relacionado à ideia de servir na sociedade, como que o cristão pode lidar com o tema da riqueza, da pobreza, da desigualdade, das carências desse mundo, como se portar diante disso. Então eu vou ler para vocês duas passagens base, né, de Romanos 12 e a de 1 Coríntios 12, e aí eu vou falar sobre 4 dons específicos com vocês, que revelam o que eu acredito serem 4 caminhos diferentes no trato com a riqueza e a pobreza. Esses últimos 5 anos eu tenho estudado muito esse assunto e cheguei a fazer um livro, que agora vai ser lançado dia 15 de junho, que se chama Economia do Reino. E nesse livro eu trato mais profundamente sobre esses 4 diferentes caminhos possíveis para o cristão lidar com a riqueza e a pobreza. Te convido a participar do Instagram que eu criei também, que chama Economia do Reino, caso você queira saber um pouco mais e também ter um pouco mais de profundidade nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Então, a primeira passagem que eu quero ler para vocês é a de Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nessa passagem, eu identifiquei 3 dons relacionados à parte de serviço e de lidar com questões da sociedade. O primeiro é servir. O segundo é contribuir. E o terceiro, mostrar misericórdia. Então eu vou destacar esses 3 dons dessa passagem e vou destacar mais um da passagem de 1 Coríntios 12. Então vamos ler lá 1 Coríntios 12, 27 e 28, que diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Então, eu quero aqui destacar o dom da administração para chegar a esses 4 dons que eu quero basear minha palavra hoje, que é dom de contribuir, dom de administrar, dom de mostrar misericórdia e o dom de servir ou prestar ajuda. Então, esses 4 dons, eu acredito que revelam a expressão de Deus para o mundo e são formas diferentes de encarar os problemas que a gente tem hoje na sociedade. Então, vamos lá. O primeiro dom de contribuir. Todos os cristãos são chamados a contribuir. A gente tem que ter um coração generoso e isso faz parte do cristianismo. Mas algumas pessoas têm o dom da contribuição. E o que isso significa? Em 2 Coríntios 9, Paulo fala para Corinto que Deus iria fazer eles prosperarem e aumentarem, enriquecerem, aumentarem em recursos para poderem ser generosos. Então, eu acredito que existem pessoas que Deus providencia recursos para eles usarem o dom da contribuição, que é um dom bíblico. Um exemplo bem claro disso na Bíblia é o exemplo de Joana. Eu não sei quantos de vocês conhecem a Joana. Joana era uma discípula de Jesus, e isso está lá em Lucas 8, acho que dá para a gente abrir também para dar uma olhada nos versículos. Em Lucas 8, de 1 a 3, conta um pouquinho da história de Joana. Fala assim lá. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades povoadas, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha que interessante, a gente ouve muito a passagem da mulher no poço samaritana falando para Jesus, né? Aquele diálogo.
Só que a gente não sabe onde estavam os discípulos, muitas vezes. E a Bíblia diz que eles foram comprar comida. Eles foram comprar comida com que dinheiro? Se eles tinham largado todo o negócio pesqueiro deles e o trabalho deles para seguir a Jesus. Eles foram comprar comida, naquela vez e em outras ocasiões, com o dinheiro de pessoas que ajudavam financeiramente o ministério de Jesus, como Joana e Susana, e Maria. E Joana é mais interessante ainda porque ela era casada com Cusa, administrador da casa do rei Herodes. Ou seja, ela era uma pessoa de classe alta, estava ali no meio de influência política da época, seguidora de Jesus, e a Bíblia fala também que ela foi uma das primeiras a ver Jesus sendo ressurreto, junto com as mulheres que foram para o sepulcro de Jesus, né, no dia que ele ressurgiu. E essa é Joana. A Joana é uma pessoa que não abriu mão de recursos, mas contribuía generosamente. Então, ela é um excelente exemplo do dom da contribuição. E eu acho que essa palavra aqui é para ajudar você a identificar se você tem algum desses dons. Então, eu acho que esse é um exemplo bem objetivo e direto do dom da contribuição na Bíblia. Ou seja, você não precisa abrir mão das suas riquezas, dos seus bens, mas você é chamado a apoiar a outros com os seus recursos. Vamos então para o segundo dom, que é o dom de administrar. Esse dom eu acho muito interessante porque ele não é muito valorizado, vamos dizer assim. Parece meio sem graça você administrar recursos, mas na verdade esse dom ele é extremamente importante para o corpo de Cristo. Vou dar um exemplo que está em 1 Timóteo 5, nos versículos 3 e 16, que é a carta de Timóteo, que Paulo escreveu a Timóteo, instruindo ele como ser um líder cristão, né? Então, Timóteo era como filho de Paulo. E aí, em 1 Timóteo 5, ele dá essa orientação para Timóteo a respeito das viúvas de Éfeso. Ele fala assim, 1 Timóteo 5, 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E no versículo 16, ele fala assim, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. O que ele está falando aqui? Faça 2 listas. Uma lista de viúvas que precisam de apoio, outra lista de viúvas que não precisam de apoio. Por quê? Por 2 razões. Para os familiares dessas que não precisam de apoio, que não têm nada, estão passando fome, mas são viúvas, que os familiares ajudem a essas e eles aprendam a exercer o cristianismo deles. E a segunda razão, para que essas que realmente estão necessitadas, que não falte nada para elas. Porque se você tentar dar recurso para todo mundo, vai acabar diluindo e você não vai ter para quem realmente está necessitado. Ou seja, Paulo está ensinando aqui para Timóteo a exercer o dom da administração, a exercer essa capacidade de saber direcionar recursos para um lado ou para outro. Então, esse é um dom muito importante, porque ele está pensando não apenas em dar com o coração, em dar para ajudar, em dar para se sentir bem e colaborar com algum ministério. Ele tá falando sobre dar para ajudar, dar para pensar no contexto. E aí, equilibrar e ter bom senso, e usar a razão, e usar o raciocínio lógico para poder tomar decisões mais sensatas dentro do reino de Deus. Então, esse dom é muito importante, e é legal porque ele é diferente do dom de contribuir, porque quem está contribuindo está dando com o coração, assim que nem uma viúva pobre que deu 2 moedinhas, era tudo que ela tinha. Ela não foi, ela não teve bom senso, vamos dizer assim, uma racionalidade. Ela pegou e deu o que tinha. Então esse é muito o coração de quem tem o dom de contribuir, é assim, não calcula. Mas o coração de quem tem o dom de administrar, calcula. E os dois são caminhos possíveis, né? Os dois são dons possíveis para quem segue a Cristo. Então é muito legal ver essa diferença para a gente descobrir que, na verdade, você pode seguir um caminho ou seguir outro, dependendo dos dons que você tem, e nenhum é pior do que o outro, mas, na verdade, todos são importantes para o corpo de Cristo. Então, vamos para o terceiro dom, que é o dom de mostrar misericórdia. Eu ia ler uma passagem para vocês que está em Judas 1, 22 e 23, que fala assim: tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo 3 coisas: compaixão dos que duvidam, salvar aqueles que têm um coração aberto para Cristo, mas outros ainda, mostrem misericórdia.
com temor, sem se misturar com eles, sem se amoldar aos padrões desse mundo, mas sim mostre misericórdia. Eu acredito que mostrar misericórdia tem muito a ver com trabalho social, com trabalho de mudanças estruturais de governo. Mostrar misericórdia para mudar o mundo. Esse mundo está carente, está precisando de ajuda. Esse mundo está necessitado. 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. Né? Como pode a gente viver um mundo assim? A gente tem problemas saindo pelos poros desse mundo. E cadê os cristãos que vão mostrar misericórdia para aqueles que sofrem com abuso de drogas, para aqueles que sofrem com a pobreza, com a fome, no meio do sertão, no meio da África, que passam por necessidade, no meio das comunidades? Eu aqui moro em Salvador, estou trabalhando com a prefeitura e eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares bem simples depois da época de chuva, que passaram por enchentes e as pessoas perdem as casas, assim, perdem tudo. E eu creio que tem muitas pessoas que têm o dom de mostrar misericórdia para aqueles em necessidade. E esses cristãos precisam exercer isso para revelar Cristo através da expressão da misericórdia. E muitas vezes não é através de pregar o evangelho ou de falar palavras, né? Falar algo que vai mudar a vida de alguém, mas sim através de dar algo, de ajudar, de estender a mão. Eu acredito que esse dom de mostrar misericórdia também é muito presente no livro de Filemão. É um livro bem legal. Recomendo vocês a lerem com calma em alguma bíblia de comentários para ver o impacto que esse livro causou na história da humanidade. Paulo fala para Filemão, que era um cara rico da época, ele manda uma mensagem para Filemão, que é a seguinte: ele tinha um escravo, esse escravo fugiu, o nome dele era Onésimo. E esse escravo foge, possivelmente roubando alguma coisa, na casa de Filemão. E aí Paulo encontra com ele, Onésimo se converte, só que ele está contra a lei, né? Naquela época tinha uma punição brutal para pessoas, escravos que fugiam da casa dos seus senhores, ainda mais roubando. E aí o que Paulo faz? Paulo chega para Filemão e fala: Filemão, receba de volta a Onésimo, seu ex-escravo, não mais como escravo, mas como amigo. E ele apela ao amor cristão. É incrível isso, porque o que ele está falando é que não existe diferença entre ninguém, entre raça, entre cor, entre gênero, entre tipo de pessoas, culturas, homem, mulher, gregos, judeus, todos são iguais perante Deus. E esse livro de Filemão foi uma inspiração para os movimentos de abolição da escravatura. Então, por quê? Porque existia uma compaixão e um entendimento mais amplo no coração de Paulo de que todos são iguais perante Deus. Então, eu acho que esse dom ele serve tanto para ações imediatas de pessoas que estão precisando de ajuda, mas também a mudanças sistêmicas de cristãos que vão se levantar para mudar leis, para mudar políticas públicas, para mudar a forma que a sociedade funciona e assim mostrar misericórdia para um grupo de pessoas. Então, esse é o terceiro dom que eu acho bem interessante, que a igreja carece e precisa muito, principalmente nesse século XXI tão conturbado. Então, vamos para o último, quarto dom relacionado a como que a gente lida com a sociedade e com recursos e com serviços, que é o dom de prestar ajuda. E que está relacionado com o dom de servir. A palavra servir é usada no grego diaconia, então a gente relaciona isso diretamente a diáconos ou ministros, né, pessoas que servem na igreja. Mas também eu quero atrelar esse dom a prestar ajuda, porque eu acredito que tem algo de especial nesse dom, que é uma entrega, uma abnegação, um abrir mão para fazer algo pelo outro. Então, eu acho que esse dom, a gente vê, por exemplo, as histórias dos discípulos, dos pescadores, que abriram mão de tudo, de todos os seus negócios, para serem pescadores de homens. Eles se doaram, né? E esse dom de servir, de se entregar, é um dom muito profundo, que exige uma entrega absoluta. E algumas pessoas são chamadas para esse dom. E eu repito aqui que não são todos que são chamados. Eu acho que a história da igreja tem muitos momentos em que alguns caminhos foram mais elogiados e priorizados do que outros. No começo do cristianismo era o caminho da pobreza, né? Era pensado que ser pobre e monge e se afastar do mundo
era estar mais próximo de Deus. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que, na verdade, isso é uma possibilidade, mas não é o único caminho. Assim como hoje, nos dias do século XXI, a gente tem muita gente falando aí que Deus quer te prosperar, te abençoar para você ser generoso. E o propósito de Deus é a bênção na sua vida. Isso também pode ser possível, tirando os extremismos da teologia da prosperidade. Isso pode sim ser possível, Deus te prosperar, como a gente leu aqui a história de Joana, para você ser generoso, mas também não é o único e absoluto e melhor caminho. Então, aqui eu quero chegar à conclusão com esses 4 dons, explicando qual foi a minha descoberta que me levou a escrever um livro sobre esse assunto. O livro se chama Economia do Reino e vai ser lançado mês que vem, dia 15 de junho, pela Thomas Nelson Brasil. E qual que é essa ideia, essa lógica que eu entendi depois de estudar sobre esse tema? Que existem diferentes caminhos para cristãos trilharem para lidar com o tema da riqueza e da pobreza e do envolvimento na sociedade. Quais são esses 4 caminhos? Baseado nesses 4 dons que eu falei, o primeiro é o caminho de contribuir e de ser generoso, que é o que eu chamo de doador. Então, é aquele perfil de pessoa que usa recursos para dar com o coração, espontaneamente, abertamente, de todo o coração. Ele joga nas mãos de Deus e faz isso com alegria. O segundo perfil é o perfil do moderado, que é aquele que tem o dom da administração, é aquele que vai calcular e equilibrar e usar o bom senso e a razão para lidar com recursos. O terceiro é o que eu chamo de transformador, que é aquela pessoa que quer mudar a sociedade. Então, ele vai mostrar misericórdia para fazer assistencialismo, mas também para trazer desenvolvimento e também para trazer reforma. Então, para mudar as regras do jogo, mudar a sociedade, para que a justiça de Deus venha à Terra. Então, existia esse perfil também para lidar com o tema da desigualdade, da pobreza e de como encarar os problemas hoje da sociedade. E o quarto é o que eu chamo de abnegado, que é esse perfil de alguém que abre mão do bem-estar dele para servir a outros. E é muito legal, porque esses 4 perfis, eu entendo muito que eles se juntam para formar uma economia do reino, para formar uma comunidade de cristãos que vão servir e amar ao mundo, né? Vão prestar ajuda, vão fazer a diferença, vão ajudar os pobres a sair da pobreza, vão lutar por direitos humanos de pessoas que precisam, vão criar uma igreja sólida que tem impacto na sociedade. E como? Como que eles vão fazer isso juntos? Cada um entendendo o seu dom e o seu papel. Por isso, hoje eu queria convocar você a pensar e a buscar em Deus quais desses 4 perfis que você mais se encaixa, de que forma que você vê que a tua atuação na sociedade faz mais sentido, é o que Deus tem te chamado, e também aprender que existem outros chamados que outras pessoas vão fazer. Então, se você hoje não tem condição de estar fazendo um trabalho com orfanatos e abrigos e ajudando pessoas na miséria nas comunidades, alguém pode fazer isso. Quem sabe você hoje não tem um salário um pouco maior que você possa usar o teu dom e desenvolver o dom da contribuição para apoiar esse projeto. De outro lado, às vezes você não é nenhum nem outro, você é uma pessoa que simplesmente é muito racional e lógico e tem uma forma muito clara de enxergar, né, o propósito das coisas. Então, talvez você tenha o dom da administração. E aí você pode usar esse dom para direcionar os recursos de quem está sendo generoso. E falar, não, vamos usar para esse projeto, vamos usar para aquele projeto. Então, você também tem esse papel. E aí, quem sabe também não tenha pessoas que falam, olha, eu só quero servir, eu só quero estar junto, eu só quero ir para o meio de onde tem pessoas necessitadas, eu quero prestar ajuda. Eu quero ir lá, fazer um sopão, ajudar. Então, quem sabe você também não tem esse chamado para ser alguém mais abnegado, que é abrir mão do seu bem-estar, dos seus recursos, para poder servir ao próximo. Então, eu acredito que existem diferentes caminhos, e esses caminhos têm diferentes dons que alimentam a eles. E isso é o que eu falo nesse livro Economia do Reino. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é muito interessante pensar nos dons com um propósito um pouco mais amplo do que apenas o meu dom, né? Então, pensar no propósito do reino de Deus. Pensar no propósito de como que o meu dom se encaixa com o dom do meu irmão, da minha irmã, para trazer o reino de Deus para a Terra. Então, eu quero fechar essa minha parte falando sobre o dom de serviço e sobre a função do cristão na sociedade, dando um exemplo, que é o exemplo de uma árvore.
A árvore ela tem raízes, tronco, folhas e frutos. As raízes elas trazem os nutrientes do solo para poder suprir as necessidades da árvore. As raízes são os doadores, são aqueles que estão trazendo os recursos de forma invisível, porque muitas vezes a gente não vê a extensão da raiz e Jesus fala para quem está dando não ficar se vangloriando por dar. Então, assim como a raiz supre a necessidade da árvore, o doador supre do corpo de Cristo. Você tem o tronco, que é quem traz sustentação e também direciona os nutrientes para as diferentes partes da árvore. E esses são os moderados, são aqueles que trazem sustentação e equilíbrio e buscam sempre orientar os recursos para o caminho certo, não só recursos financeiros, mas todos os jeitos, né? Todos os tipos de recursos. Você tem as folhas que transformam os nutrientes em glicose para a própria árvore sobreviver e também transformam o gás carbônico em oxigênio para a sociedade, para o mundo. São os transformadores, aqueles pensando em alcançar a sociedade e também revigorar a igreja. São aqueles que têm um pé dentro da igreja e um pé fora na sociedade para fazer algum trabalho para mudar a sociedade. E o quarto são os frutos, que carregam a semente e que saciam a fome de quem está com fome. E esses são os abnegados, aqueles que estão na ponta, dando a comida para quem precisa, servindo, pregando o evangelho, se doando e vivendo em meio aos que precisam de mais ajuda. Essa figura da árvore, para mim, representa muito o que é esse conceito da economia do reino. E para mim, me traz muita paz em saber que eu não preciso fazer tudo, eu não preciso ser o cara que resolve todos os problemas, mas eu posso sim cumprir um papel com o dom que Deus me deu, dentro do corpo de Cristo, para trazer o reino de Deus à terra. Eu espero que essa palavra seja abençoadora para você. Eu espero que te ajude a enxergar um pouco mais o papel dos dons de serviço e dos dons de como contribuir para a sociedade como cristão e trazer o reino de Deus aqui para a terra. Eu acho que essa é a nossa oração e esse é o nosso sonho, o nosso desejo como cristãos. Deus abençoe você e agora eu passo a palavra para o Renato. Que coisa especial, maravilhosa. Esses dons de serviço são muito legais, para a gente ver que Deus usa as pessoas de forma diferentes, em âmbitos diferentes, e coisas que a gente até muitas vezes não chama de dons, a gente chama de uma habilidade, ou no máximo, uma característica. E a gente vê Deus nos usando nessas formas, na contribuição, no serviço, na misericórdia, na administração, e é muito legal. Mateus, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe você, sua esposa, seus filhos, o seu trabalho, o lançamento desse livro, que seja uma benção. O pessoal que segue a IB Metrô aqui, da nossa comunidade, já fica ligado para adquirir, eu tenho certeza que vai ser uma benção muito grande. E para nós terminarmos esse sermão, esse momento de reflexão e aplicação dos dons, nós temos os dons de sinais, ou os dons extraordinários. Então, nós já falamos dos dons de fala, dos dons de serviço, e agora nós temos essa terceira categoria, que são os dons de sinais, que são sinais porque apontam para algo além deles. Eles sinalizam, e eles sinalizam o quê? Eles sinalizam a presença de Deus, eles sinalizam o poder de Deus, e eles conferem autoridade ao instrumento que é usado por Deus para realizar tais sinais e maravilhas, geralmente associado numa ideia de evangelização. Se você se lembrar, algo curioso que nos é narrado no livro de Atos, que Paulo está evangelizando e Silas, e quando eles realizam sinais e maravilhas, as pessoas daquele lugar os confundem com deuses pagãos, né? E Paulo fala, não, gente, nós não somos deuses, nós somos mensageiros do Deus único, Deus de Israel, o Deus que se revelou em Jesus. Mas veja, Paulo e Silas foram confundidos com Deus, por quê? Porque eles operaram sinais e maravilhas. Então, há sempre essa ideia de que esses sinais miraculosos, essas maravilhas,
trazem autoridade para as pessoas que são usadas por Deus para as realizarem. E nós temos na história bíblica, nós vamos ver isso que eu acabei de falar, em 3 épocas diferentes, que são 3 épocas da Bíblia que são extremamente marcadas por milagres. Né? E por quê? Porque ali há uma chancela de autoridade, há uma ideia de marcar um ponto importante, uma transição na história da redenção, no drama da redenção. Então nós vemos isso em Moisés e Josué, que é o início da lei mosaica, da antiga aliança debaixo da lei mosaica. Nós vemos muitos sinais e maravilhas acontecendo no período de Elias e Eliseu, que operam no mesmo espírito. Né? Eliseu pede a porção dobrada sobre si do que havia sobre Elias, e há muitos e muitos milagres, como a gente não vê em outro lugar na Escritura, e claro, no tempo de Jesus, no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos e da igreja primitiva. Então são 3 momentos muito importantes: o início da lei mosaica, o início do ministério profético tal qual o conhecemos depois de Elias e Eliseu, e o início da nova aliança e o início da igreja. Então são essas 3 épocas marcadas por muitos sinais e maravilhas. Isso significa que Abraão, por exemplo, não realizou nenhum milagre. Nós vemos Davi, o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia não nos conta de nenhum milagre, algo miraculoso operado através da vida de Davi. Né? Mas, de novo, se são dons do Espírito Santo e são mencionados por Paulo, eles são necessários na vida da igreja e eles são úteis na edificação do corpo de Cristo. Por isso nós devemos entendê-los, nós devemos orar, devemos estar atentos a isso e ver como eles operam. Por serem dons de sinais, eles são muito polêmicos, porque eles são espetaculares, eles saem da ordem comum. Os dons de serviço que nós acabamos de falar, muitas vezes são confundidos com tarefas cotidianas. E os dons de sinais, por serem milagres, miraculosos, eles saem do comum, da ordem normal e natural das coisas, e por isso chamam e costumam chamar muito atenção. Por isso que é necessário a gente entendê-los direitinho. O primeiro dom de sinais que o apóstolo Paulo menciona é o dom da fé. E aí nós precisamos entender, todos os cristãos possuem fé. O justo, a Bíblia diz, inclusive no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita isso, o justo vive pela fé. E aí nós temos 3 tipos de fé. Um deles é o dom da fé, e outras 2 são o que o dom da fé não é. Então, o que o dom de fé não é? O dom de fé não é a fé salvífica ou a fé contínua. A fé salvífica é aquela que nós recebemos para sermos salvos. E aqui eu não vou entrar numa discussão soteriológica, porque não é o nosso momento, se nós temos a fé antes ou depois, se a graça é preveniente, se a graça é irresistível, nós não vamos entrar nessas questões. O fato é que para sermos salvos por Deus, para recebermos a obra da regeneração, há necessidade de termos fé em nosso coração. E essa fé é a fé que gera salvação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa é chamada fé salvífica. E todos os que creram em Jesus Cristo manifestaram essa fé um dia, em algum momento. Mas aquele que foi regenerado é chamado a viver com Deus continuamente. Continuamente. E aí nós temos essa fé que nós chamamos de fé contínua, que é essa fé que opera dia após dia para crermos nas promessas, crermos em quem Deus é, para esperarmos no Evangelho, as promessas do Evangelho, a fé que nos movimenta, que nos faz crer na palavra. Essa é uma fé contínua, e essa é uma fé que todos os cristãos têm, todos os cristãos podem desenvolvê-la, crescer nessa fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a medida de fé, porque enquanto nós crescemos na maturidade da vida cristã, nós vamos desenvolvendo essa fé. Nós crescemos no conhecimento de Deus, nós somos mais cheios do Espírito, lembra da plenitude do Espírito? E, consequentemente, essa fé também aumenta, essa fé para experimentar a graça de Deus no dia a dia, na vida, na jornada da vida cristã. Mas aqui nós temos um terceiro tipo de fé, que é o dom de fé, que não é nenhum desses 2. O dom de fé é o tipo de fé sobrenatural que vem sobre pessoas específicas. Não são todos que têm. Todos podem ter, mas não são todos que o têm. O dom,
né, esse tipo de fé. Esse tipo de fé vem sobre pessoas específicas para a execução de um trabalho, de uma questão extraordinária. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, 13, versículo 2, que é o tipo de fé que move montanhas. É o mesmo discurso usado por Jesus para dizer, se você tiver fé e disser a esta montanha, move-te, ela se moverá. Essa não é uma fé comum, essa é uma fé que o Espírito Santo de Deus dá como dom a alguns indivíduos dentro do corpo para que se manifeste uma confiança, para que haja um contágio positivo no ambiente, de uma esperança de que Deus vai fazer algo, de que algo vai ser realizado. Eu me lembro de várias histórias, mas eu me lembro de uma história mais recente, inclusive foi o João que me indicou, um livro chamado A Noite de 1 Milhão de Milagres, que conta a Operação Pérola na China de distribuição de 1 milhão de Bíblias. E é um processo, um projeto grandioso e difícil e complexo. Meus irmãos, para você crer quando tudo dá errado, eu me lembro ali da narrativa, contando toda a história, isso lá na década de 80, em 1980, 1981, quando tudo deu errado, tudo acontecendo errado, e Deus vai acontecer. Os líderes daquele projeto precisaram dessa fé, eu creio. Dessa fé para dizer, não, isso vai acontecer, vai dar certo. Nós vamos poder experimentar isso, nós vamos viver isso, nós vamos entregar 1 milhão de Bíblias na China de forma clandestina. O dom de fé ele é necessário para alguns momentos extraordinários, quando Deus quer operar poderosamente, algo que pela razão é impossível de acontecer. Então ele é necessário. A segunda coisa é que o dom de fé é essencial para que os dons de cura e de operações de milagres, os dons de cura e de operações de milagre, que são o que nós vamos falar em seguida, aconteçam. Então o dom de fé ele é necessário para que haja cura, para que haja operação de milagres. E aí nós temos o segundo dom de sinais, que na verdade vem no plural. O apóstolo Paulo coloca como dons de curas, no literal. Seria dons de cura, aqui a gente traduz como dons de curar. E isso aponta, todos os estudiosos, comentaristas bíblicos apontam que isso mostra para nós que há diferentes tipos de dons de cura. Por quê? Provavelmente para operação, para cura de doenças específicas. E há relatos na história, relatos até recentes, de pessoas que têm uma capacidade de orar por uma doença específica em determinado momento. É importante apontar que, primeiro, a pessoa que tem o dom de cura não significa que ela tem aquele dom para sempre. Ela pode ser usada por Deus em um momento, em uma época, para curar, para orar e ter cura de determinadas doenças. O fato é que ela não domina, ela não detém, ela não possui o dom para curar qualquer doença de qualquer jeito. O plural aqui do dons de curas, ou dons de curar, aponta que sim, provavelmente há manifestações diferentes de Deus para que doenças específicas, em momentos específicos, sejam curadas. Há testemunhos muito legais, inclusive recentes, comprovados, de pessoas que receberam uma fé extraordinária. Eu li um relato de um autor, o autor Sam Storms, e ele dizendo, eu fui orar por uma pessoa e eu recebi naquela mesma hora, eu tinha tanta fé, eu sabia que aquela pessoa seria curada. Por quê? Porque provavelmente ele foi capacitado pelo dom de fé para crer e orar com convicção, orar com confiança de que Deus iria operar naquele momento, e realmente houve cura naquela situação. Aqui é importante dizer, porque por várias distorções teológicas ligadas ao movimento Palavra da Fé, muitas pessoas e ao movimento de batalha espiritual foram ensinadas de que a cura depende da nossa fé. Então, se alguém não foi curado é porque essa pessoa não teve fé. Meus irmãos, isso não é bíblico e não pode ser afirmado. Ah, mas Jesus falou, a sua fé te salvou. Tá, Jesus disse isso para pessoas que, primeiro, provavelmente tiveram uma transformação pessoal, um envolvimento com o evangelho, se tornaram discípulos de Jesus. E não necessariamente que todo mundo que Jesus curou foi curado porque tinha fé para ser curado. Parece que Jesus vê um quadro um pouco maior. A sua fé te salvou no sentido
amplo da coisa. Mas sim, em alguns momentos o Evangelho dá a entender que Jesus instrumentaliza a fé daquela pessoa para que aquela pessoa seja curada. Mas veja, a gente não tem nenhuma base bíblica para afirmar que Deus só cura uma pessoa quando essa pessoa possui fé para tal. Por quê? Porque o contrário é muito cruel. Se a pessoa não foi curada é porque ela não teve fé. E por que ela não teve fé? Eu já vi pessoas entrarem em questões profundas de crise existencial ao pensarem, puxa, eu orei, eu criei e eu não fui curado. Será que eu não tenho fé? Será que Deus não me ouviu? Será que eu não sou salvo? E aí aquilo vai gerando uma crise. Então nós precisamos entender isso. A não cura não é significado de falta de fé. O fato de não existir cura não há base para dizermos que há falta de fé. E a segunda coisa que o movimento de batalha espiritual trouxe muito, muito ruim para nós é que doenças são maldições, e maldições hereditárias muitas vezes. E a Bíblia é muito claro, o quadro, a big picture, né, o quadro maior das Escrituras, em mostrar que doenças são consequência de um mundo caído, de um mundo em pecado, de um mundo onde o pecado entrou e nós ainda aguardamos a redenção final em Cristo Jesus no último dia. Nós já vivemos os últimos dias no já, mas o ainda não completo significa que nós podemos experimentar curas, mas essas curas são relances daquilo que ainda nos aguarda no final. E o final ainda não chegou. Por isso a doença não é... Lembre-se, Jesus, esse cara é cego porque quem pecou, ele ou seus pais? E Jesus disse nem uma coisa nem outra, ele é cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Então doenças, infelizmente, são parte de um mundo caído, em pecado, debaixo de maldição. Por isso que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E o último dom é o dom de operações de milagres. Operações de milagres também no plural. E significa, literalmente, se a gente fosse traduzir os dois termos no grego, seria literalmente realizações de poderes. Então aqui a palavra energemata em operações, que nós já falamos sobre ela, e aqui em milagres, uma variação da palavra dunamis, poder. E também está no plural, para mostrar que, assim como os dons de curar, as operações de milagres não são uma só, mas são variadas, se manifestam de várias formas. E aí você vai falar para mim, qual que é a diferença de milagres para cura? E eu acho que a melhor definição é essa aqui. Todas as curas são operações de milagres, mas nem todas as operações de milagres são curas. Há milagres que vão além da cura física. Há milagres que acontecem com relação a fenômenos naturais. Há milagres que acontecem em situações do dia a dia. Milagres são ações extraordinárias de Deus que fogem da regra natural do que Deus faz e há algo que a gente chama de sobrenatural. Veja, precisamos combater uma ideia. Deus não está lá longe e quando ele opera acontece um milagre. Isso é uma visão deísta / cristã. Não. A visão que nós cremos é que Deus opera no mundo o tempo todo. Deus sustenta o mundo nas suas mãos e com seu poder. As leis da física operam porque Deus sustenta as leis da física. Deus sustenta a lei da gravidade. Deus sustenta a ação e reação. Deus sustenta os átomos. Deus sustenta todas as coisas da humanidade e da criação operando. Essa não é uma visão ingênua, essa é uma visão que nós cremos que por mais que nós estudemos, entendamos, Deus sustenta o mundo todo com seu poder e com a sua graça. Agora, milagres são operações fora dessas leis que nós chamamos de leis naturais, ordinárias, e são ações extraordinárias, extracomuns de Deus, onde as leis naturais são rompidas. E há sinais como o sol parar, como uma tempestade cessar, como andar sobre as águas. Há várias questões implicadas aqui de manifestações de Deus, de um livramento miraculoso que Deus te dá. Uma situação num campo de guerra, numa situação de perseguição, no seu dia a dia, muitas vezes nós não sabemos. O fato é que eu gosto muito de uma definição que diz que milagres são milagres porque acontecem não todas as horas.
porque se acontecesse em todas as horas, não seriam milagres. Então, eu defendo a posição que é o seguinte: a gente não pode ver milagre em tudo, mas a gente pode ver a mão de Deus em tudo. Agora, milagre é uma operação sobrenatural de Deus especial. Mas também não podemos dizer que Deus não opera, porque Deus faz os seus milagres ainda hoje. Deus cura, Deus liberta, Deus protege, Deus realiza coisas miraculosas. E se você está me ouvindo e pensando, caramba, como é que Deus faz milagres? Eu não sei disso. Meu irmão e minha irmã, você tem que assistir mais coisas, ler mais coisas sobre a igreja perseguida, sobre ministérios em lugares difíceis, sobre pessoas que estão no campo, na luta, no ministério, porque Deus opera poderosamente nas nossas vidas e os relatos são maravilhosos de coisas que Deus tem feito. Isso não é determinar. Eu não determino, por isso acontece debaixo da soberania de Deus. O fato é que nós não podemos estar fechados para isso. Nós temos que estar com o coração aberto, sabendo que tanto os dons de fala, os dons de serviço e os dons de sinais são extremamente necessários para a edificação do corpo de Cristo. Todos eles. Se há falta de um, o corpo de Cristo não sente a falta desse dom. Nós precisamos que haja pessoas que manifestem esses dons, que nós tenhamos liberdade no Espírito para experimentar a sua graça, o seu agir poderoso, a sua manifestação nas nossas vidas, na sua multiforme graça. Nós estamos chegando ao final dessa celebração e eu quero deixar aqui para você, e nesse domingo de Pentecostes, encerrando esse período de 50 dias de jejum e de consagração pessoal. E o meu desejo, a minha palavra para você é que o Espírito Santo tenha falado com você durante esses dias. Que você tenha sido e seja constantemente cheio do Espírito, visitado pelo Espírito Santo de Deus e mais, com um desejo maravilhoso de servir aqui na IB Metrô, mas servir no reino, na sua profissão, na sua família, aonde Deus te colocar, o projeto que Deus te der. Fale conosco, nós queremos ser uma agência para potencializar muitos outros projetos. Nós queremos que você entenda que você não foi feito para receber somente, para ficar sentado, para ficar somente parado. Você foi feito para servir e abençoar. Esse é um dos nossos valores. Nós queremos que você sirva no reino de Deus. E cheio do Espírito, você vai servir de forma mais profunda e mais poderosa. Na semana que vem nós teremos o encerramento dessa série de mensagens. No dia 30 de maio, nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, encerrando essa série, falando sobre o poder do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito e a diferença dos dons para o fruto do Espírito. Que Deus te dê uma semana muito abençoada, que você seja cheio da graça, que você experimente as consolações de Deus no seu coração, na sua vida, o fortalecimento, a renovação da esperança. Que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo inunde o seu coração, a sua vida, a sua casa, e que você manifeste os dons do Espírito cada vez mais. Um grande abraço e até a semana que vem.